Fala galera do canal Ciro Costa, galera engajada no BND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Galera, gravando essa introduçãozinha aqui rápida, só para poder soltar o vídeo aí do comentário do Ciro, né, sobre o discurso do Bolsonaro lá no plenário das Nações Unidas. Galera, se você não for inscrito no canal, se inscreva e deixa o like nesse vídeo. Bom, o nosso tema de hoje, vou fazer de novo, porque vergonha alheia aqui, vou dizer. Nosso tema de hoje não pode deixar de ser a vergonhosa passagem de Jair Messias Bolsonaro, o presidente da nossa sofrida República Federativa do Brasil, por Nova York e pelo plenário das Nações Unidas. Francamente, olha, se não fosse de chorar, se não fosse uma tragédia, a gente poderia rir muito. Mas é constrangedor ver como é que se desmonta a imagem de um país tão respeitado, tão querido pelo mundo, como sempre foi o Brasil, com coisas muito práticas e muito decadentes. Começa porque o cidadão resolve desfilar a boçalidade criminosa dele, negando a vacina. E aí o prefeito da cidade já manda uma bala para começar a gente a passar vergonha, dizendo que todos os chefes de Estado são bem-vindos, menos aqueles que não se vacinam. E menciona explicitamente o nome do presidente do Brasil, com o nome do nosso país na mesma frase, Bolsonaro. E o Bolsonaro, então, resolve continuar passando vergonha e fazendo a gente passar vergonha. E como Nova York tem lei, não é aqui onde ele desrespeita as leis e bota a culpa da sua irresponsabilidade criminosa em todo mundo, o Bolsonaro vai procurar um restaurante e o restaurante, cumprindo a lei, só aceita quem estiver vacinado. Resultado, o Bolsonaro promove uma cena patética comendo pizza numa calçada em Nova York. Por onde andou, foi acossado por protestos, né, de brasileiros e de estrangeiros e coisas terríveis, luminosos, assim dizendo, chamando o Bolsonaro de assassino, de genocida, chamando o Bolsonaro de incendiário da Amazônia, chamando o Bolsonaro de loser, que é uma coisa do grande perdedor. E aí segue o drama, não basta pouco, o Bolsonaro entra numa van e esses protestos, que sempre acontecem, é absolutamente natural para um democrata ouvir protestos das pessoas, fazer de conta que não viu, dar satisfação, depende do estilo de cada um, mas a gente tem que assistir constrangido de dentro da van onde está a comitiva do Bolsonaro. Meu Deus do céu, o ministro da Saúde dando dedo, dando cotoco, como a gente chama aqui no Ceará, para os manifestantes, para os jovens que estavam ali, moças, rapazes, enfim, dando cotoco. E o ministro das Relações Exteriores de um país que tem uma longa tradição pacifista, fazendo sinal de arminha com a mão, não é? Constrangendo mais uma vez a imagem do nosso país. Mas isso daí já seria constrangimento demais. O ápice, o limite extremo, foi o Bolsonaro resolver fazer uma live dessas lives mentirosas, vulgares, boçais, que ele promove toda quinta-feira no plenário das Nações Unidas. Meu Deus do céu, como é que esse cidadão tem coragem e como é que a assessoria tão incompetente e desqualificada que ele tem não diz a ele: presidente, modere isso. É o tipo do discurso que você pode fazer se quiser fugir para generalidades, não é? Você foge, mas não, o Bolsonaro fez questão de desfiar um pacote de mentiras. O Brasil, para Bolsonaro, é o país que mais ganha confiança internacional. É um país que hoje atrai investimentos importantes. Deixa eu dizer para vocês, o Brasil é o país que hoje mais desvaloriza a sua moeda pela brutal desconfiança que o mundo e os agentes econômicos internos do Brasil têm dos fundamentos da economia e do comportamento golpista, alucinado, irresponsável, politiqueiro, incompetente do senhor Messias Bolsonaro. O Bolsonaro segue dizendo que o Brasil está cuidando da Amazônia e chega a dizer que nós estamos tendo a melhor legislação do mundo. Gente querida, o Brasil está com o pior desmatamento da Amazônia dos últimos 10 anos, pelos números oficiais do INPE. O Bolsonaro vai ao plenário das Nações Unidas e faz a apologia da cloroquina, uma ferramenta que matou, como a gente está vendo aí com essas empresas de genocidas também, matou milhares de pessoas no Brasil. O tratamento preventivo desorientou milhares de pessoas que se contaminaram e morreram no Brasil.
E o Bolsonaro vai para o plenário das Nações Unidas despudoradamente defender o que a ciência mundial inteira diz que está errado. Pode acreditar, é a primeira vez na história das Nações Unidas, que foi criada no pós-guerra, que um genocida vai ao plenário das nações, toma a tribuna para defender as armas com as quais ele promoveu o assassinato em massa da sua população. Achando pouco, não é? Vai para fora, vai para o estrangeiro, coisa que nenhum estadista faz, e aprofunda as divisões internas do Brasil, atribuindo a governadores e prefeitos responsabilidades que são exclusivamente dele, do caráter anticientífico, incompetente, de um homem que trocou 4 ministros da saúde e que bota um ministro da saúde agora que suspende a vacinação dos adolescentes que estão sendo vacinados no mundo inteiro sem nenhum problema, e aqui também nós estamos vacinando porque nós já estamos desconsiderando, e acha-se no direito de faltar com o decoro, dando dedo, dando cotoco, numa nação estrangeira, enchendo a gente de vergonha. O Bolsonaro tem coragem, podia ter passado sem essa, mas tem coragem de dizer que o governo dele é um governo que está, desde o seu começo, sem corrupção. Francamente, será que ele imagina que os leitores do New York Times, do Wall Street Journal, do Economist, de toda a imprensa internacional, não estão reportando as canalices de roubalheira na vacina que estão documentadas pela CPI? Será que ele não sabe que o El País, que o Deutsche Welle, os jornais estrangeiros europeus, The Guardian na Inglaterra, não é? Todos esses jornais do mundo não estão noticiando o enriquecimento ilícito e as rachadinhas que ele, pessoalmente, Bolsonaro, sua família, suas ex-mulheres e seus filhos comprando mansões, utilizando testa de ferro e laranjas? É uma vergonha por cima de vergonha, mas se não faltasse a vergonha derradeira, né, o Bolsonaro sinaliza que a economia brasileira vai muito bem. Veja bem, nós estamos com 15 milhões em números redondos de desempregados. Isso é a maior quantidade de desempregados da história do Brasil. 40% da força de trabalho brasileira estão empurrados para a informalidade mais selvagem da nossa história. Esse é o maior número da história do Brasil. 6 milhões de brasileiros estão no desalento, ou seja, desistiram de procurar emprego, de tanto sofrer o não humilhante do dia a dia de procurar emprego e não conseguir. Esse é o maior número do Brasil. E nós temos quase 600 mil pessoas mortas, quase 600 mil famílias enlutadas, sendo o Brasil o segundo maior volume de mortos do mundo. Tudo pela inconsequência e irresponsabilidade do senhor Jair Messias Bolsonaro. Mas quer a última, para a gente sair desse baixo astral? O Bolsonaro teve coragem, eu rio para não chorar, de dizer na ONU, meu irmão, minha irmã, brasileiros que estão passando dificuldades, que ele distribuiu $800, insinuando que foi por mês de ajuda para o nosso povo que sofreu o colapso da pandemia. $800 vezes 5,38 que deu hoje, dá mais de R$4.000. É um mentiroso desavergonhado o presidente da República Federativa do Brasil. Vergonha alheia, senhor Messias Bolsonaro.